A Montanha Mágica, leitura. Estamos no capítulo intitulado Compra Necessária. Este é o segundo vídeo. Joaquim concordou com a história do Rascastorp de não comprar um saco de peles, né? Numa bela manhã numa bela e bem sortida loja do bairro inglês, compraram 2 cobertores de lã de camelo, do mesmo tipo que possuía Joaquim, particularmente compridos e largos, muito macios e de cor natural, e deram ordem de mandá-los sem demora ao sanatório, o Sanatório Internacional de Berghoff, quarto 34. Rascastorp queria estreá-los hoje mesmo à tarde. Haviam descido ao vilarejo depois do lanche da manhã, uma vez que o horário habitual não oferecia outra ocasião para ir até lá. Chovia e a neve depositada nas ruas já se transformara numa espécie de pasta gélida que lhes enlameava as calças. Isso também é uma coisa que pra gente a gente tem que fazer um esforço de imaginação. Dá para entender, certamente, mas eu desconfio que uma pessoa vivendo em um país em que se neva tem essa experiência muito mais forte, né, na mente. Ao regressarem, encontraram-se com Settembrini, que, sem chapéu, mas com um guarda-chuva, também se encaminhava ao sanatório. O italiano tinha a cara amarelada e andava visivelmente possuído de um humor elegíaco, né? Elegíaco aqui é que expressa tristeza, lamento, mas é claro, é um lamento literário, né? Lembre-se que elegia é um tipo de poema, né? Um poema mais triste. Num estilo puro e com palavras bem escolhidas, lamentava-se do frio e da umidade que tanto o faziam sofrer. Se ao menos acendessem a calefação, mas aqueles potentados miseráveis mandavam desligá-la tão logo parasse a nevada. Uma regra estúpida, um insulto a toda a inteligência. E quando Rascastorp objetou que, ao seu ver, uma temperatura moderada talvez fosse parte do regime para evitar que os pacientes ficassem mal acostumados, Settembrini respondeu com o mais veemente sarcasmo. Pois sim, o regime, os sagrados e intangíveis princípios do regime. Rascastorp estaria falando deles no tom que convém, disse Settembrini, um tom de disciplina e submissão. Era gritante apenas, mas gritante em um sentido muito benéfico, que entre esses princípios gozassem de respeito ilimitado justamente os que coincidem com os interesses financeiros dos potentados, ao passo que se faria vista grossa diante da violação de outros princípios menos dispendiosos. Enquanto os primos desatavam a rir, Settembrini, no contexto do almejado calor, passou a falar de seu saudoso pai. Meu pai, disse pausada e fervorosamente, meu pai era um homem muito fino. Tinha o corpo e a alma igualmente sensíveis. E como adorava, no inverno, seu gabinete de estudo bem aquecido, mantinha a uma temperatura constante de 20 graus Realmur. Bom, convertendo, 25, mais ou menos 25 graus Celsius. O que se obtinha por meio de uma pequena estufa vermelha de calor. E quando em dias de chuva ou de tempestade glacial uma pessoa passava pelo vestíbulo e entrava no gabinete, sentia o calor lhe envolver os ombros como um manto macio, e os olhos enchiam-se-lhe de lágrimas de bem-estar. Os olhos enchiam-se-lhe de lágrimas de bem-estar. A pequena peça estava abarrotada de livros e manuscritos, entre os quais se achavam muitas preciosidades. E em meio a esses tesouros do espírito estava ele, de pé, com o seu roupão de flanela azul, diante da estreita escrivaninha onde se dedicava à literatura. Era delgado e tinha pouca estatura. Era mais baixo que eu, imagine. Mas mais de uma cabeça mais baixo.
Nas frontes tinha uns espessos tufos de cabelo grisalho, e seu nariz era muito longo e fino. Que romanista, senhores! Um dos mais eminentes da sua época. Conhecedor de nossa língua como poucos houve. Estilista latino como mais ninguém. O homo literato, ao gosto de Boccaccio. Bom, eu ia fazer essa interrupção no final do vídeo, mas vamos lá, a gente tem que entender melhor o pai do Settembrini, né? Então, só algumas coisas antes de chegar lá, já que eu estou explorando o Quizlet, né? Lembre-se, como eu comentei com você, elegia é um poema composto de versos, hexâmetros e pentâmetros alternados. Isso, é claro, quando a gente fala dos gregos, eu acho que dos romanos também, se preocupava muito mais com a metragem, tipo o soneto, né? O soneto, ele tem uma estrutura específica, né? E aí sobre o que fala, isso varia enormemente, né? Mas é claro, essa tendência do soneto de ser romântico, né? Havia essa grande tendência da elegia ser esse tom triste, né? E depois se consagrou para nós como sendo um poema lírico de tom geralmente terno e triste, né? E depois canção de lamento. Potentado, soberano de um estado, Settembrini, é claro, está sendo irônico mais uma vez, né? E aí a gente chega no nosso Giovanni Boccaccio, poeta e crítico literário italiano especializado na obra de Dante, né? Claro, nós estamos falando aqui da Divina Comédia, dá pra ver, né? Um dia, quando eu conseguir parar de dormir e parar o tempo, eu vou ler a Divina Comédia aqui no canal. Foi um importante humanista, autor de um número notável de obras, incluindo o Decamerão. Então ele era especializado no Dante, mas ele mesmo escreveu uma obra muito importante, o Decamerão, está ali. O poema alegórico Visão Amorosa e De Claris Mulieribus, uma série de biografia de mulheres ilustres. O Decamerão fez de Boccaccio o primeiro grande realista da literatura universal. Ao ler a Comédia de Dante, isso é uma boa anedota, ao ler a Comédia de Dante, ficou tão fascinado que a renomeou a Divina Comédia, título como a obra seria imortalizada. Por causa do Boccaccio é que a gente chama a Divina Comédia de a Divina Comédia, não simplesmente a Comédia. Considerado pelos seus contemporâneos florentinos uma autoridade sobre Dante. O governo da cidade convidou em 1373 a fazer uma leitura pública da Divina Comédia. Ok, então só voltando, né? Um homo literato é, claro, homem de letras, né? Lembre-se, se o pai do Settembrini é um romanista, então ele conhece muito a cultura romana, né? Então, é claro, ele conhece os clássicos romanos, conhece muito bem a língua latina. E lembre-se, as nossas línguas são as línguas românticas, né? Português, francês, italiano, espanhol. Então, por extensão, ele pode conhecer isso também, né? Não sei português, mas certamente italiano, francês, espanhol. Eruditos vinham de longe até ele, ora de Aparanda, ora de Cracóvia, e vinham especialmente a Pádua, nossa cidade, para lhe demonstrar estima, e ele os recebia com afável dignidade. Era também poeta emérito, que nas horas de lazer compunha novelas na mais elegante prosa toscana. Um mestre do idioma gentile, disse Settembrini com extrema satisfação, enquanto movia a cabeça de lado a lado e sentia derreter sobre a língua as sílabas pátrias. Sentia derreter sobre a língua as sílabas pátrias. Ele cultivava seus jardins segundo o exemplo de Virgílio, continuou, e tudo quanto dizia era belo e sadio. Mas era preciso que fizesse calor, muito calor no seu gabinete,
senão tremia de indignação e era capaz de verter lágrimas, porque o deixavam padecer frio. E agora imagine, engenheiro, e o senhor, tenente, o quanto eu, filho de meu pai, sofro nesse maldito e bárbaro lugar onde o corpo tirita de frio em pleno verão e as impressões mais humilhantes atormentam continuamente a alma humana. Ah, é duro. Que tipos esses que nos rodeiam, esse conselheiro áulico, servo burlesco do demônio, e Krokovsky, Settembrini fez como se o nome lhe quebrasse a língua. Krokovsky, o confessor impudico que me odeia, porque a minha dignidade humana proíbe entregar-me às suas práticas sacerdotais, né? Krokovsky é um freudiano, assim, parece, né? Então, bom, não sei se no sentido literal da palavra, porque nós estamos nos primeiros anos do século XX aqui, né? Lembre-se, o Freud escreveu a interpretação dos sonhos, que vai começar, né, a sua vida, né, pública, digamos assim, em 1900, né? Mas essas ideias estavam pairando no ar já, né? Então, nesse sentido, o Krokovsky é um freudiano. Depois você vai ver que, digamos assim, talvez o Freud fosse um pouco mais austero, né? Olhasse o sexo com olhos mais céticos, digamos assim, né? Mas a questão do impulso, a questão disso que a gente não consegue dominar, tudo isso está no Krokovsky. Não se preocupe, você vai conhecer o Krokovsky muito melhor, né? E Krokovsky, Settembrini fez como se o nome lhe quebrasse a língua. Krokovsky, o confessor impudico, ou seja, ele quer falar de sexo a todo momento, quer que você confesse a ele as suas fantasias, né? Nesse sentido freudiano, que me odeia porque a minha dignidade humana proíbe entregar-me às suas práticas sacerdotais. Eu não vou lá fazer o sacramento da confissão sexual com o Krokovsky. E meus comensais, em que companhia estou condenado a tomar as refeições? À minha direita fica um cervejeiro de Ale, ou Hale, chamado Magnus, com o bigode que mais parece um feixe de feno. Deixe-me em paz com a literatura, diz ele. Que é que ela oferece? Belos caracteres? Caracteres, lembre-se que é o plural de caráter, né? Belos caracteres? Que me adianta belos caracteres? Sou um homem prático e na vida quase nunca se encontram belos caracteres. É esta a ideia que ele faz da literatura, voltando ao Settembrini, né? Belos caracteres, santa mãe de Deus. Sua mulher, que costuma sentar-se à frente dele, nada faz senão perder proteínas e afundar-se cada vez mais na estupidez. Boa frase, né? Sua mulher, que costuma sentar-se à frente dele, nada faz senão perder proteínas e afundar-se cada vez mais na estupidez. Que miséria sórdida. Bom, e a gente termina por aqui a leitura. Se você quiser ficar, eu vou rever uma ou duas palavrinhas aqui. Primeiro, Harapanda. Harapanda, vem do finlandês, é uma cidade da província histórica de Botnia Setentrional, no norte da Suécia. Então, pessoas da Suécia vinham conversar com o pai do Settembrini. Eu acho que Cracóvia, você sabe, é uma cidade no sul da Polônia, né? Pádua, capital da província homônima, localizada na região de Vêneto, no nordeste do país. Lembre-se que é em Pádua que você tem a Universidade de Pádua, né? Que é extremamente antiga, extremamente prestigiosa, né? Lembre-se, sei lá, a gente vê no Dom Casmurro,
ou no Memórias Póstumas. Bom, literatura brasileira do século XIX, a gente vê Pádua sendo mencionada a todo tempo, né? Deixa eu ver só se essa próxima palavra... Ah, sim. Ele fala que o pai dele escrevia novelas na mais elegante prosa toscana, né? Então, o que é toscano? Bom, é claro, pode ser relativo à Toscana, na Itália, né? Ou o seu dialeto. E aí tem essa notinha. O toscano constitui a base da língua italiana padrão, devido sobretudo às obras de Dante, de Petrarca e de Boccaccio. Então, tanto Dante, quanto Petrarca, quanto Boccaccio, e Machiavelli, e Guicciardi, não sei pronunciar esse nome italiano não, e não conheço, Francesco Guicciardini, estava pronunciando totalmente errado. Bom, mas por que esses grandes escritores? Lembre-se primeiro, dá um passo para trás, né? Lembre-se primeiro que a Itália se unificou, tipo, ontem, né? Foi em 1861, se eu não me engano. Então, é um país muito novo. O que acontece? Você tinha lá todos os seus reinos, mas a mesma coisa que aconteceu com a Alemanha, né? Tinha lá todos os seus reinos e aí se unificou. É claro que, embora todos falassem o italiano, vamos colocar assim, eram línguas muito próximas uma das outras, óbvio, né? Só que, se a gente compará-las como línguas, né, são próximas, mas como dialetos quase que não dá para chamar de dialetos porque são línguas diferentes, né? Então fica, não é, como língua não é muito diferente uma da outra, mas como dialetos são bem diferentes uns dos outros, né? Bom, se você unifica o seu país, você quer ter uma língua só, né? E aí o que? Você pega o topo da cultura e vê a língua que esses caras falam e pensa, poxa, essa é uma boa língua para eu falar. É aquela história, se eu conseguir falar o idioma do Machado de Assis, excetuando, é claro, aquelas coisas que são meramente históricas, né, algumas expressões que ele usava, que não eram tão expressivas assim, era simplesmente uma questão do ambiente histórico, excetuando esses detalhezinhos. Eu quero falar a língua do Machado de Assis, é claro que eu quero falar. Então, por que esses grandes escritores eram toscanos? A base da língua italiana se tornou toscana, mais ou menos como Camões fez, mais ou menos, digamos assim, estipulando qual seria o nosso tipo de latim, né? Lembre-se, todas as línguas românticas, elas são latim, né? Só que é latim que foi mudando cada vez mais. E aí você chega um cara como Camões e fala, este é o latim que a gente vai falar, que a gente já não pode chamar mais de latim, porque já passou muito tempo, já está muito diferente, vamos chamar de português. É claro que é caricato, né? Não teve um momento que foi assim, as coisas vão acontecendo aos poucos. Bom, então, esses grandes escritores conferiram ao dialeto toscano a dignidade de língua literária da Península Itálica, né? Idioma gentile, quer dizer, o idioma educado. Virgílio, nós provavelmente já conversamos sobre ele, mas vamos lá, sempre para tentar gravar essas coisas na memória. Então ele viveu de 70 a 19 a.C., foi um poeta romano clássico, autor de 3 grandes obras da literatura latina. Eclogas, na verdade, pelo menos eu chamo muito mais de bucólicas, né? A Geórgica e a Eneida, que é esse livro aqui. Também quero ler no canal, assim que eu puder abrir bolsões no tempo. Bom, e aí, além disso, uma série de poemas menores, né? Virgílio é tradicionalmente considerado um dos maiores poetas de Roma e expoente da literatura latina. A obra de Virgílio compreende, além de poemas menores, compostos na juventude, as bucólicas ou éclogas, em número de 10, em que reflete a influência do gênio pastoril criado por Teócrito. As geórgicas, dedicadas ao seu protetor, Mecenas, que era um cara, efetivamente, chamado Mecenas, né? Hoje em dia a gente usa Mecenas como aquele que, digamos, apoia uma causa, né? Então, por exemplo, se você, vamos dar um exemplo bem bom de Mecenas, você está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa rica, né? Você tem lá alguns milhões. Eu vou já definir porque você pode pensar que você não é rico. Se você tem uns milhões, você é rico. E você está olhando para esse canal aqui e fala, poxa, esse cara aí,
Coitado, ele só consegue se dedicar algumas horas, né, por dia ao canal e à literatura, tem que trabalhar como professor de inglês. Eu vou bancar esse cara. E aí você manda uma mensagem, pede meu telefone e me diz que você vai dar lá 20 mil reais por mês, eu já fico feliz. 20 mil reais por mês, você vai ser o meu mecenas. Okay? E aí eu até vou mencionar você no canal. Olha, meu mecenas, não vou dizer quanto você me deu, mas menciona. Então isso que é mecenas no dia de hoje, né? Mas mecenas realmente foi um cara que, por exemplo, para Horácio ele deu uma fazenda para que Horácio conseguisse escrever tranquilamente, Virgílio, então ele bancava esses artistas, né? E aí por causa disso o termo hoje. Bom, trata-se de uma obra de implicações políticas indiretas, embora bem definidas. Ao fazer apologia da vida do campo, o poeta serve o ideal político-social da dignificação da classe rural. Bom, e aí vimos também que essas prosas toscanas, o pai dele também tinha... Ah não, isso a gente conversou, o idioma gentile. Só mais uma coisa, ou duas... o Settembrini chama o Hus de servo burlesco do demônio, né? Burlesco, lembre-se que pode ser essa coisa mais leve, né? Que provoca riso ou zombaria, né? Que tem as ideias extravagantes, então uma peça burlesca. Mas aí pode ficar mais forte, né? Ridículo, caricato, e aí falto de seriedade, né? Ridiculamente cômico. Então é mais ou menos nesse lado que o Settembrini, para o qual o Settembrini leva o vocabulário. Além disso, nós vimos... e aí a próxima palavra vai aparecer no próximo vídeo.